Correção, semana 3, PET 1, oitavo ano. Quer conferir? Vem comigo! Olá, como vocês estão? Quanto tempo? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET 1 do oitavo ano. Curiosos? Vamos começar? Questão 1. Vamos treinar. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, apenas o triângulo original vermelho contém as coordenadas dos vértices A1, 1 e 1, B1, 2 e 2 e C1, 2 e 1. E escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Vamos lá, galerinha? E aí, tentaram fazer? Gente, o meu triângulo não tá vermelho, ele tá de azul, porque me faltou o pincel vermelho, tá bom? Mas o que é importante a gente lembrar aqui? Coordenadas, sempre x e y, ok? Primeiro x, que a gente olha na horizontal, no eixo das abscissas, e depois a vertical, no eixo das ordenadas. Então, vamos começar com o triângulo 1. Eu vou colocar o desenho do triângulo e o númerozinho 1 aqui pra gente saber que eu tô falando do triângulo 1, certo? Então, vamos lá. Ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? Primeiro eu olho na horizontal, quem corresponde a ele na horizontal? O 3. E depois eu olho na vertical, ponto D, 3 e 3. O triângulo 1, ele também tem o ponto E. Quais são as coordenadas do ponto E? 6, que é o x primeiro, e 6, o y. E ele ainda tem o ponto F. O ponto F é esse pontinho aqui, que também tem abscissa 6, ó, também tá um 6 para o x. E para o y, 3. Então, nós acabamos de encontrar o triângulo 1, ainda temos vários triângulos, né? Vamos ao triângulo 2. Triângulo 2 é esse triângulo pequenininho aqui. O que a gente tem aqui, ó? Vértice A1. O vértice A1, ele é do triângulo vermelho, então ele já tá com o par ordenado dele. Mas se a gente olhar aqui, é 1 e 1. A gente também tem o vértice S. Quem são as coordenadas do S? Vocês observaram que esse pontinho aqui, ó, o S, no meu tá um pouquinho diferente do de vocês, porque a minha malha não é quadriculada. Mas se vocês observaram que essas duas distâncias aqui são iguais, aqui e aqui, então o ponto S aqui, ele tá no meio. Então a coordenada do ponto S é meio para o X e meio para o Y. Ele tá aqui, ó, na metade entre o 0 e 1 para o X e na metade entre o 0 e 1 do Y. E a gente ainda tem o vértice T. Quais são as coordenadas do vértice T? Para o X ele tá no 1 e no Y no meio. Então vai ser 1 e 1 meio. Bora para o triângulo 3. São muitos, né, gente? São 6 triângulos e ainda tem um 4 repetido ali. Então, vamos para o triângulo 3. O triângulo 3 está aqui. Então, eu vou olhar o vértice K. A ordem desses vértices não tem problema, tá? A ordem que vocês vão colocar. O que importa é a ordem dos pares. Então, ó, primeiro o X, que é o menos 2, e depois o Y, que é o menos 1. Então, menos 2 e menos 1. Depois a gente tem o vértice J. J, X menos 1, Y menos 1. Então, menos 1 e menos 1. E a gente ainda tem o vértice L, que vai ser coordenadas menos 2 e menos 2. Eu acho que tá muito tranquilo, né? Mas se vocês ficarem com dúvida, coloca nos comentários, tá bom? Triângulo 4, a gente tem 2 triângulos 4. Então, a gente vai fazer primeiro esse aqui. Vamos pegar esse aqui, o RPQ. Vamos colocar aqui, ó, o vértice R.
As coordenadas dele, primeiro no x, menos 2 e o y, 2. Então, menos 2 e 2. Agora eu vou pegar o Q. Vértice Q. X continua no menos 2 e o y agora está no 1. Então, menos 2 e 1. E o vértice P, que vai estar onde? X menos 1, y1. Então, menos 1 e 1. E agora eu vou fazer esse triângulo 4 que está aqui, né? A gente tem o MNO. Então, ó. Triângulo RPQ e o triângulo MNO. Então, o vértice M. Quem é o vértice M? Tá aqui, coordenadas 1 e menos 1. Sempre abaixo do zero é o menos 1, tá? Porque na hora de desenhar ali, eu pontilhei em cima, então pode estar confuso para vocês visualizarem isso. O vértice N, quais são as coordenadas dele? Do X, ele tá no 2 e no Y no menos 1. Então, 2 e menos 1. E o vértice O, meu O tá parecendo um teta. O vértice O, ele tá onde? No 2 e no menos 2. E agora a gente só precisa de fazer o triângulo 5 e o triângulo 6. Então, triângulo 5. Vamos lá. A gente tem o vértice B1, que também já está marcado na atividade de vocês. Né? Quem é o vértice 1? Que o B1 está onde? Quais coordenadas? Do 2 ao 2. A gente tem o vértice V. As coordenadas do vértice V, 1 e 2. E a gente tem o vértice U. As coordenadas do vértice U, ó. Sempre primeiro na horizontal, 1, depois a gente olha correspondente na vertical. Então, 1 e 3. E para terminar, triângulo 6. O que a gente tem aqui no triângulo 6? Vértice I. X dele vale 5 e o Y vale 1. Vértice G. X vale 4 e Y1. E o vértice H, X vale 5 e o Y vale 2. Muito tranquilo, né? Para fazer é só importante vocês lembrarem que não podem trocar a ordem. Porque se ao invés de vocês colocarem, por exemplo, aqui, 6, vamos pegar aqui, ó, 13 e 3, não, 6 e 3. 6 e 3, se vocês anotarem 13 e 6, eu vou localizar esse ponto aqui, totalmente diferente de onde ele estava. Como é localização, primeiro o valor do x, correspondente ao eixo x, depois o valor correspondente ao eixo y. Fechado? Bora para o segundo? Questão 2. Para pensar, que figura se obtém ao se multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Gente, esse enunciado tá cheio de erros, né? Então a gente falou de uma forma diferente, eu li para vocês de uma forma diferente, mas não importa, acho que todo mundo conseguiu acompanhar, né? Se nós multiplicarmos as coordenadas de um polígono por 1, nós vamos obter o mesmo polígono, não é? Então a gente não altera esse polígono. Vamos para a questão 3. Atividade 3. Desenhe um pentágono no plano cartesiano com vértices nos pontos 2 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 2 e 3 e 1. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas, x, de cada vértice, e depois por 2 todos os valores das coordenadas obtidas. Letra A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Letra B. Desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com vértices nas coordenadas do item A. E letra C. O que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Vamos tentar fazer? E aí, fizeram? Fiz um esqueminha aqui, né? Pra gente tentar fazer, pra gente construir esse pentágono. Então,
anotei aqui os pontos que são os vértices do pentágono pra gente começar marcando esses pontos. 2 e 1, 2 do X, 1 do Y. Então, 2 do X e 1 do Y. Gente, o meu plano tá todo medido, tá? Por isso que eu tô olhando com régua aqui, que eu garanto que a distância esteja correta, porque fazer sem papel quadriculado é complicado. Então aqui eu marquei, vou chamar esse vértice de vértice A, tá bom? Vou marcar o vértice que eu vou chamar de B, que vai ser o 1 e o 2. Então ele vai do 1 do X até o 2 do Y. Sempre pontilhando, tá? Isso aqui é só a projeção do ponto, é só onde a cor do ponto está. O ponto com essas coordenadas está. Então a gente está só projetando ele aqui. Vértice B, vou chamar aqui de C, D e E. Então o vértice C é o 2 e 3, então ele vai do 2 do X até o 3 do Y. Não pode ser linha contínua, tá? Essa projeção, só na hora que a gente for unir os pontos é que a gente vai colocar as linhas contínuas. Então aqui tá meu vértice C. Vértice D, 3 e 2. Então 3 do X e 2 do Y. E pra gente terminar, 3 e 1. Então 3 e 1 tá mais fácil, porque a gente já pontilhou aqui para outros pontos. Então o ponto E tá aqui. Para formar o meu pentágono, eu vou unir esses pontos. Então, agora eu vou passar uma linha contínua, ó, ligando um ponto ao outro. Pronto, a primeira parte do exercício está aqui. Acabei de desenhar o pentágono. Agora o exercício pediu para a gente pegar essas coordenadas aqui e multiplicar o x, que é o valor das abscissas, por menos 1. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter menos 2 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 3, menos 3 e 2 e menos 3 e 1. Depois ele pede para a gente multiplicar tudo por 2. Então, vou multiplicar todos por 2. Vou ficar com menos 4 e 2, menos 2 e 4, menos 4 e 6, menos 6 e 4 e menos 6 e 2. Então, eu multipliquei todos esses valores por 2. Vocês podem fazer direto, tá? Não precisa fazer essa linha aqui não. Já pode multiplicar por menos 1x e automaticamente já multiplicar por 2. E agora a gente tem que desenhar de novo, não é? Então eu vou desenhar de outra cor. E vou chamar esses pontos aqui, ó, vou chamar de A1. A1, B1, C1, D1 e E1. Então vamos de novo. Então a gente vai do menos 4 até o 2. Então tá aqui. Então esse aqui é o meu A1. Agora o meu B1, do menos 2 até 4. Então, do menos 2 ao 4. Tá aqui o meu B1. Do menos 4 até o 6. Vai estar aqui. Do menos 4 ao 6 é o meu C1. Do menos 6 até o 4, o meu menos 6 tá aqui no cantinho. Eu vou levar ele até o 4. Tá aqui. E do menos 6 até o 2. Mais fácil, porque a gente já começou a traçar, tá aqui. Então, aqui é o meu D1 e aqui é o meu E1. O que a gente vai fazer agora? Unir todos os pontos. Então, vamos lá. Formar o nosso pentágono.
Então essa foi a nossa letra B, né? Desenhar o novo pentágono. E daí ele pergunta o que aconteceu, né? O que aconteceu com desse pentágono aqui pra cá? Essa segunda figura, ela é o que em relação à primeira? Então imagina o seguinte, parece que a gente tem um espelho aqui projetando uma imagem, não é? Então aconteceu uma reflexão do pentágono original em relação ao eixo Y, mas ele não só refletiu no espelho, porque a gente está vendo que ele está maior, porque nós multiplicamos por 2 as coordenadas. Então, além de acontecer essa reflexão, aconteceu também uma ampliação de quê? O dobro, né? As medidas desse aqui são o dobro das medidas do original ou 2 vezes mais, correto? Então, no item C, o que aconteceu? Uma reflexão e uma ampliação. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Atividade 4. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD. Então, vocês podem ver uma figura no plano cartesiano, no terceiro quadrante, e vamos ver o que ele pede para a gente fazer primeiro. A reflexão da figura ABCD em relação ao eixo X e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Nós vamos fazer uma por uma, tá bom? Para não confundir. Então, vamos lá? E aí? Então, olha o que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou pegar essa figura e vou colocar as coordenadas dela pra gente. Então, vértice A, as coordenadas, menos 5 e menos 1. Vértice B, coordenadas menos 4 e menos 3. Vértice C, menos 2 e menos 4. Vértice D, menos 5 e menos 4. Já reclamamos de galho de cachorro, mas de gente, exemplo, é a primeira vez. É, gente, aqui é trash, né? Quando não é galo, não é cachorro, é alguém cantando. É isso aí. Mas então, a gente tem que construir agora a reflexão dessa figura em relação ao eixo X. Então, em relação ao eixo X, ela vai ter que estar onde? Ela vai ter que estar aqui, ó. Não é? Reflexão dela em relação ao X. Imagina, o X agora vai ser o espelho. Para ela fazer isso aqui, o que a gente vai ter que mudar nela? As coordenadas da ordenada, do Y. Então, é só a gente multiplicar o Y por menos 1. Então, eu vou colocar para vocês aqui, vou chamar de A1. Vai ser menos 5 e 1, porque eu estou multiplicando por menos 1. O B1, menos 4 e 3. Lembrando que eu estou multiplicando o Y por menos 1. Menos 2 e 4, o C1. E o D1, menos 5 e 4. E nós vamos traçar isso agora no plano. Então, vamos lá. Menos 5 e 1. Tá facinho, tá pertinho aqui. Então, aqui, o meu A1. Meu B1, menos 4 e 3. Então, meu 3 tá aqui. Apagadinho, meu 3. Vou reforçar ele ali pra vocês. Colocar ele do lado de cá. Então, aqui tá o meu B1. Meu C1, menos 2 e 4. Então, menos 2 até o 4. E o meu D1, menos 5 e 4. Então, menos 5 até o 4 tá aqui. A gente já começou aqui, só. Que é o meu D1. Então, vamos unir os pontos agora formando a figura, né? Deu uma andada na régua, porque essa régua tá meio grande para o cantinho que tá o plano aqui. Mas essa daí seria a nossa
a reflexão da nossa figura em relação ao eixo X. Vamos ver o que pede para agora, para a próxima figura? Esse galo te deixou meio ruim. A reflexão da figura ABCD em relação ao eixo Y e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora aqui era em relação ao X. Agora eu vou fazer em relação ao Y. E aí eu vou chamar não de A1, C1, mas para não misturar eu vou chamar de A2, B2, tá? Em relação ao eixo Y, o que a gente tem que pensar agora? Reflexão dessa figura em relação ao eixo Y. Então agora quem vai ser o espelho? O eixo Y. Então essa figura ela vai ter que ser projetada onde? No quarto quadrante. E aí pra gente fazer essa projeção dela aqui, o que vai acontecer? É só a gente multiplicar as coordenadas da abscissa, que é o x, por menos 1. Então, agora vai ficar 5 e menos 1, 4 e menos 3, 2 e menos 4 e 5 e menos 4. Então, nós vamos fazer aqui nesse quadrante agora. Então, ó, 5 e menos 1, e aqui eu não coloquei o 5. Meu ponto 5 tá aqui, pertinho do meu x. Ele vai até o menos 1. Gente, eu tenho muita dificuldade de riscar em linha reta, então toda hora vocês podem perceber que às vezes eu fico posicionando a régua, é simplesmente para me orientar nas marcações dela, para ver se eu tô realmente na posição correta. B2, 4 e menos 3. Então tá aqui, ó. Então, aqui tá o meu B2. C2, 2 e menos 4. E D2, 5 e menos 4. Aqui tá o menos 4, já sumiu ali o pontinho dele, né? E agora, a gente vai unir os pontos novamente. Então, vamos fazer o desenho novamente, ó. Tranquilo? Tá ficando até bonito, né? E aí a gente volta para a terceira reflexão que o exercício pede, que é fazer a reflexão em relação à origem. Então, a origem tá aqui. A reflexão em relação a ela, ele viria para onde? Para esse quadrante aqui, ó. Tá? Então, o que a gente faz para fazer reflexão em relação à origem? A gente multiplica as duas coordenadas por menos 1. Então, a gente vai fazer o mesmo processo de novo. Então, aqui em relação à origem. A gente vai fazer um A3, que aqui era menos 5 e menos 1, então ele vai ser 5 e 1, porque eu estou multiplicando ele todo por menos 1. Um B3, que vai ser 4 e 3. O C3, que vai ser 2 e 4. E o D3, que vai ser 5 e 4. Então, vamos marcar no plano. 5 e 1. Então, aqui é o meu A3. 4 e 3. Então, 4 até no 3. Dois e 4. É um trabalho minucioso, né, gente? Até cansativo às vezes de fazer, meio chatinho, mas fica bonitinho depois que a gente termina, né? Se vocês estiverem fazendo no PET impresso, vai ser tranquilo, porque ele tá quadriculado. Vocês podem comprar o papel quadriculado também para fazer, ou fazer no caderno medindo bonitinho, igual eu tô medindo aqui.
E pra gente terminar aqui o D3, 5 e 4. Então, do 5 até o 4. E novamente, só unir os pontos, só traçar uma linha contínua agora, ó. Ficou muito perfeito. Aqui não, mas é porque eu tô com medo de apagar o que eu já fiz. Mas tá tranquilo, né? Então, a reflexão em relação ao eixo X, reflexão em relação ao eixo Y e reflexão em relação à origem. Tranquilo? Vamos para a última questão, então? Bora lá? Atividade 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Para lembrar, vocês estão vendo aí na tela, né, um plano de coordenadas cartesianas ortogonais, ou plano cartesiano, as divisões dos quadrantes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Se a figura está no quarto quadrante, a gente quer jogar a figura para o terceiro quadrante, nós vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo Y. E para isso, basta multiplicarmos as abscissas por menos 1, os valores do x. Gente, só para lembrar, vocês vão fazer isso aqui, ó. A figura tá aqui, vão jogar para cá. Então, a reflexão em relação a y. Quarto quadrante é esse, a reflexão em relação a y é essa daqui. Quando que a gente faz essa reflexão, né? Os valores do y mantêm os mesmos, mas o x, a gente troca o sinal deles, são os opostos. Então, é só multiplicar as coordenadas do x por menos 1. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. E aconselho nesses desenhos, pausem o vídeo, tentem fazer, depois confiram o desenho, porque vai ser difícil vocês desenharem e assistirem o vídeo ao mesmo tempo. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e gostou? Não esqueça de dar seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo para que chegue a mais colegas, a mais pessoas. E na descrição do vídeo tem o link para o canal do tio Marcos, né? Tá fazendo a correção dos pets de português. Se você ainda não foi no canal dele, corra lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo, fiquem bem e até breve.